Boa noite, professores. Boa noite, colegas de classe que prestigiam essa apresentação. Meu nome é Thiago Barroso. Nossa orientadora é a professora Ana Gabriela de Araújo. Apresentação de TCC e TEC de São Sebastião. Curso técnico em guia de turismo, turma descentralizada de Ilhabela. Nossa equipe, formada por 3 estudantes, mais a professora orientadora. O tema do trabalho é sobre acessibilidade e turismo, as pessoas com deficiência e o turismo na Praia do Portinho em Ilhabela, São Paulo, Brasil. O setor do turismo tem uma receita representativa que fortalece a economia do município de Ilhabela e também do bairro do Portinho. A inclusão social é algo que foi levantado nas ações de bem-estar e convívio das pessoas. A acessibilidade é um atrativo aos que precisam, expande as possibilidades de negócios e conforto oferecido. O turismo tem a capacidade de projetar a inclusão social, garantindo o direito de acessibilidade e igualdade a todos, promovendo a compreensão de que a diversidade é regra e não uma exceção. Dias, 2013, página 17. Essa pesquisa partiu do problema que norteou esse estudo, que foi identificar qual é a relevância da inclusão social para as pessoas com deficiência num cenário com investimentos atrativos em acessibilidade nas praias de Ilhabela. Desse modo, o objetivo geral foi identificar a possibilidade da Praia do Portinho, em Ilhabela, ser uma praia acessível para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Portanto, a primeira sessão do trabalho foi contextualizar as políticas públicas atual e até 10 anos atrás. Após foi levantar as normas de acessibilidade disponíveis atualmente. Já a terceira parte foi identificar e analisar as necessidades dos atores locais. E por último, foi propor melhorias para as políticas públicas. Partiu-se da hipótese que o bom convívio das pessoas com deficiência em um ambiente público evidencia a inclusão social num panorama enriquecedor para o turismo contínuo. Ao disponibilizar trajetos acessíveis em ambientes públicos, os investimentos sociais podem ser aliados aos educativos e uma contribuição a futuras gerações. O presente trabalho justifica-se pela carência de acessibilidade no arquipélago de Ilhabela. Por ser uma ilha e possuir atrativos bem conhecidos no nacional e internacional, e levar o debate científico sobre o tema ao esclarecer as leis que estão a favor da inclusão social e sua viabilidade, além de abordar questões humanitárias em prol da sociedade que mais carece de espaços sem obstáculos. Nossa metodologia foi realizada em 4 etapas. Primeiro, foi levantadas as referências, com mais destaques e nomes reconhecidos sobre o tema, em torno de 28 artigos selecionados. Segundo, foram feitas pesquisas em campo por meio de coleta de dados fotográficos. Terceiro, realizou-se uma aplicação de um questionário online e disponibilizado na rede, direcionado para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. E a quarta foi a participação de palestras de segmentos relacionados ao tema turismo e acessibilidade. Resultados. Na primeira parte, foi contextualizado as políticas públicas atual e até 10 anos atrás. Descobrimos que houve mudanças na governança da cidade,
2 reformas arquitetônicas aconteceram no local. Após a segunda reforma, identificamos algumas estruturas que se adequam, como os corrimões, rampas e piso tátil, que entra nos itens determinados pela Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Novos projetos foram visualizados em consulta na Prefeitura Municipal de Ilhabela, na Secretaria de Obras, sobre reurbanização do local, porém sem data para a execução. Na segunda parte, descobriu que existem diversas leis, e como a Lei 10.098, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade. Há também a NBR 9050, que trata de acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. NBR 16537, que diz sobre as características de um local acessível. Essa norma expõe diretrizes para a elaboração de projetos e instalações visando um lugar acessível. E a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei número 13.145. A acessibilidade é o direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social. E há também a Lei Orgânica do Município de Ilhabela, de 2009. Na terceira parte, mostramos que a população, em geral, é afetada positivamente em projetos de acessibilidade. Ao trazer viabilidade em uma área, cria mais uma opção de convivência e possibilidade para essas pessoas quererem frequentar o local, sendo turistas ou moradores. Muitos são os favorecidos em projetos de acessibilidade. Diretamente são as pessoas com deficiência, o comércio local e o turismo. Na quarta parte, descobrimos que houve participação da comunidade local, através da Associação Amigos de Bairro do Portinho. Pedidos foram feitos, como a revitalização do espaço público. Dentre as solicitações, destaca-se a reforma da praça, pedidos de banheiros públicos para as pessoas com deficiência e estacionamentos. Nessa parte, apresentaremos 2 trabalhos já existentes que usamos em forma de motivações, como o projeto pré-acessível da Secretaria Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência do Estado de São Paulo, que se iniciou no ano de 2010. Esse projeto funciona com doações de cadeiras anfíbias em parceria com as prefeituras dos municípios interessados, que viabiliza o acesso dos banhistas com deficiência ao mar. E encontra-se em 26 praias do litoral e interior do estado de São Paulo. E o próximo projeto foi desenvolvido pelo setor privado. Chama-se Hotel, Campos e Parques dos Sonhos. Com o lema Inclusão, é um hotel modelo em acessibilidade, onde fechou parceria com o Ministério do Turismo, para conter acessibilidade em seu hotel. Ao inserir produtos viáveis, como rampas, sinalizações e chalés adaptados. Incluiu também atividades acessíveis de ecoturismo. Suas atividades executadas com equipamentos especiais, como a cadeira adaptada para a tirolesa, cadeiras anfíbias e rampas nas piscinas, passeios a cavalo para deficientes visuais, entre outros.
tivemos a oportunidade da participação no Fórum Regional de Educação Ambiental no Litoral Norte, em 2019, em Caraguatatuba, com a participação do palestrante José Fernandes, que é o proprietário desse hotel. Compartilhou suas experiências sobre acessibilidade, o que oferece em seus atrativos. Essa sua dedicação recebeu vários prêmios, como empresas que se preocupam com a inclusão. Conclusão. Essa frase é bem interessante, da arquiteta Thaís Frota. Destacamos que, apesar da PMI, Prefeitura Municipal de Ilhabela, ter feito obras que foram divulgadas como uma área acessível, não deveriam estar classificando assim um local que não se pode estabelecer autonomia. Há o que fazer para o bairro do Portinho se tornar um local acessível. Existem normas e leis que esclarecem o caminho a ser seguido. Exemplos são o grau de inclinação, largura e comprimento das rampas, qual tipo de piso ideal para cada tipo de deficiência, vagas de estacionamentos, banheiros adequados e sinalizações. Todo esse conteúdo sobre adequação de acessibilidade é explanado em normas brasileiras de fácil acesso. A Associação Brasileira das Empresas de Turismo de Aventura, a BETA, diz que, após ter implementado as ações de acessibilidade, tiveram um aumento de aproximadamente 30% nas ocupações e prestações de serviços no setor de aventura. Vemos a importância da cidade de Ilhabela se despertar na área da acessibilidade, já que é uma cidade referência no turismo e que a cidade tem condições orçamentárias para a construção de lugares acessíveis, não só na Praia do Portinho, como em outras áreas exploradas turisticamente. Nossas referências, algumas delas, como a BNT NBR 9050, que trata da acessibilidade a edificações, a Lei 10.098. Essa lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade. A Lei 13.145, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Lei Orgânica Municipal. Romeu Sasaki, considerado o pai da inclusão social, consultor de educação inclusiva e assistente social. A ONU, IBGE, entre outros. Muito obrigado, boa noite.